Bom, estamos iniciando o estudo desse parágrafo oitavo, onde Kardec chama a atenção para que se tenha cautela e discernimento na avaliação das comunicações com o mundo espiritual. A busca pela verdade vai exigir sempre uma análise crítica e, logicamente, um estudo constante, e não apenas uma aceitação passiva das mensagens que são postadas pelo plano espiritual, mesmo que aparentemente sejam concordantes. Bom, Kardec inicia o parágrafo falando o seguinte: a concordância no que ensinem os espíritos é, pois, a melhor comprovação. O que ele está querendo dizer com isso aí? Ele está dizendo que a concordância é um critério de veracidade, ou seja, a confirmação de uma informação por diversos espíritos, independentemente, fortalece a sua credibilidade. Ou seja, se vários espíritos falam a mesma coisa, isso aí é um critério de veracidade. Isso vai dar credibilidade. Ou seja, isso se baseia no princípio de que a verdade é uma só, portanto, deve ser confirmada por diferentes fontes. E que importa, no entanto, que ela se dê em determinadas condições. Ou seja, a concordância por si só não é garantia absoluta de verdade. É necessário que essa concordância ocorra sob certas condições para ser considerada válida. Isso implica que existem fatores que podem influenciar as comunicações mediúnicas e comprometer a confiabilidade da concordância. E Kardec continua: a mais fraca de todas ocorre quando um médium, a sós, interroga muitos espíritos acerca de um ponto duvidoso. Quando um único médium, isoladamente, interroga vários espíritos sobre algo que é duvidoso, a fragilidade dessa situação reside na possibilidade de que o próprio médium possa influenciar as respostas, seja consciente ou inconsciente. Além disso, a ausência de outros observadores dificulta a avaliação crítica da mensagem. E Kardec fala: é evidente que, se estiver sob o império de uma obsessão ou lidando com um espírito mistificador, este lhe pode dizer a mesma coisa sob diferentes nomes. Veja que aqui se explica o porquê da fragilidade da situação anterior. O espírito obsessor, no contexto espírita, refere-se à influência negativa de um espírito sobre uma pessoa. Um espírito mistificador é aquele que busca enganar, busca confundir. Então, nessas circunstâncias, o espírito pode manipular as comunicações apresentando a mesma informação sob diferentes disfarces. Ou seja, ele pode se disfarçar e dar a mesma mensagem, só que se apresentando com nomes diferentes. E aí os médios estão crentes que está ocorrendo, né, uma concordância, que vários espíritos estão passando a mesma informação, quando na verdade é um espírito só, um espírito mistificador, que está ali para
simplesmente enganar, criando uma falsa impressão de concordância. Por último, Kardec fecha. Tampouco garantia alguma suficiente haverá na conformidade que apresente se possa obter por diversos médiuns, no mesmo centro, porque podem estar sobre a mesma influência. Então, aqui, Kardec amplia a ressalva anterior, abordando a situação em que a concordância ocorre entre os médiuns de um mesmo centro espírita. Mesmo neste caso, a concordância não é uma garantia absoluta, pois pode existir a possibilidade de todos os médios estarem sobre a mesma influência espiritual, seja ela positiva ou negativa. Essa influência pode distorcer as mensagens e acaba criando uma concordância meio que artificial. Na expressão mesma influência, pode se referir à influência de um único espírito ou de um grupo de espíritos com o mesmo propósito. Então, para finalizar esse oitavo parágrafo, vamos fazer uma análise dos pontos mais importantes. Então, Kardec começa falando sobre a concordância como um critério de veracidade, onde nós vimos que se vários espíritos passam a mesma mensagem, isso é uma característica de autenticidade, isso é uma forma de você ter credibilidade com aquela mensagem. Vários espíritos estão passando a mesma informação, a mesma mensagem. Você passa a ter uma concordância. Kardec também fala sobre a necessidade de condições específicas para dar uma validade a essa concordância, ou seja, a concordância por si só, ele não é uma condição específica para se validar essa mensagem, né. É necessário que ela ocorra sob certas condições. Tem que haver um discernimento, uma análise crítica dessas comunicações mediúnicas. E ele também fala sobre a fragilidade da concordância obtida por um único médium isolado, né. Nesse caso, a concordância ela pode ser ilusória, pois um espírito pode se apresentar sob diferentes nomes, transmitindo uma informação distorcida. Ele também vai abordar a insuficiência da concordância entre médiuns de um mesmo centro. Ou seja, mesmo quando a concordância ocorre entre diferentes médios em um mesmo centro espírita, não é garantia de veracidade, porque existe sempre a possibilidade de todos os médios estarem sobre a mesma influência espiritual. E Kardec fecha falando sobre a importância do estudo e do bom senso, onde ele ressalta a necessidade de estudo e aprofundamento da doutrina espírita e do desenvolvimento do bom senso como ferramentas essenciais para uma análise da comunicação mediúnica. O estudo sempre vai permitir confrontar as mensagens com os princípios espíritas, enquanto o bom senso vai ajudar a discernir a coerência e a lógica das informações. Em outras palavras, não devemos aceitar cegamente qualquer comunicação mediúnica, mesmo que haja concordância entre as mensagens, sendo crucial fazer uma análise das condições em que a concordância ocorreu, levando em conta a possibilidade de influências externas. O estudo da doutrina espírita e o desenvolvimento do bom senso são sempre indispensáveis para o discernimento.